Amém. Mara, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, em nome de Jesus. Presbítero Edson, seja bem-vinda, deixe Deus lhe usar poderosamente. E o Senhor já preparou a palavra para os nossos corações, eu creio, e sempre. Amém? Amém. Estão me ouvindo? Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A justiça de Cristo, ou o evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e o tema dessa carta é a salvação através da livre graça de Deus, recebida pela fé na justiça de Cristo. Independente de qualquer obra da lei, independente da prática da lei ou de qualquer mérito humano. O propósito do apóstolo Paulo era enfatizar a própria essência do evangelho. A justificação do pecador somente pela fé na justiça de Cristo, e não através do cumprimento da lei de Moisés ou das leis do Antigo Testamento. Paulo queria chamar a atenção dos cristãos da região da Galácia para provar o caráter da espiritualidade deles através de uma vida vivida pela fé em Jesus Cristo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, diz em Gálatas 3:11. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito por nós na cruz e cumpriu a lei em nosso lugar. Nós, pecadores, incapazes de cumprir toda a lei de Deus. Cristo fez isso por nós, nos substituindo naquela cruz. E agora, ele nos chama para viver pela fé. E pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Nós, por meio do Espírito, somos chamados por Deus para a liberdade, para servir uns aos outros por amor. Nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui por amor a Cristo, por amor aos irmãos. Toda a lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. Nós fomos chamados por Deus para viver em espírito, viver pelo Espírito, para andar em espírito. E se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Gálatas 5:18. Na igreja da Galácia, havia alguns falsos mestres que pregavam a mensagem dos judaizantes, baseada na salvação através das obras ou da prática da lei.
Nós sabemos que não é por guarda de dias, ou por comer alguma coisa, ou deixar de comer alguns alimentos que nós somos salvos. Nós somos salvos pela justiça de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. Esses falsos mestres distorciam o evangelho verdadeiro, levando os crentes a buscar a salvação pelas obras da lei, negando assim a graça de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Nós precisamos entender que todos os méritos pela nossa salvação são de Jesus Cristo. Porque ele viveu uma vida perfeita, santa, sem erros, jamais cometeu um pecado. E mesmo assim, por amor, ele se entregou naquela cruz para morrer por nós e cumprir a justiça de Deus no nosso lugar. Nós devemos a Jesus Cristo todas as honras, todas as glórias e todos os louvores, pois ele pagou naquela velha e rude cruz pelos nossos pecados. Pagou pelos meus pecados e pelos teus pecados. Ele nos remiu e nos justificou diante de Deus. Através do sangue vertido na cruz, Jesus Cristo nos purificou dos nossos pecados. E através da sua carne, rasgada como o véu do templo, ele abriu um novo e vivo caminho para o trono da graça. Agora, por esse novo e vivo caminho, nós temos acesso ao Pai, nós podemos nos achegar a Deus. Nós só podemos fazer isso através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós nos achegamos ao Deus Pai Todo-Poderoso por meio de Cristo, no nome de Jesus Cristo, vestidos com as vestes de justiça do Filho amado, lavados pelo sangue de Cristo e remidos dos nossos pecados, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no momento das nossas necessidades. Hebreus 4,16. Nós temos um sumo sacerdote eterno que intercede por nós diante do Pai. Esse sacerdote é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus. Isso não vem de nós. Não acontece pelos nossos méritos ou por obras que façamos. Não é por cumprir a lei mosaica ou determinados rituais. A salvação é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para os seus eleitos, por amor, para a honra e para a glória do Criador. Todos nós estávamos perdidos. Não há mérito em nós. Todos os seres humanos nascem longe de Deus, em pecado, condenados pelo pecado. E não existe nenhum justo, ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 10 e 11. Ninguém é capaz, por si mesmo, de buscar a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, nos deu vida em Cristo,
nos vivificou quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Efésios 2:4. Deus nos salvou pela sua graça, nos ressuscitou e nos fez assentar junto com ele nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Deus nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos fez filhos. E agora o Pai nos chama para desfrutar das abundantes riquezas da sua graça. Ele nos chama para sermos filhos legítimos, para termos um relacionamento com Ele, para amá-lo, para amar os nossos irmãos, para viver em comunhão. Não porque nós merecemos, porque somos bons, mas por amor, pela misericórdia dele. Ele nos amou apesar de sermos pecadores, de sermos imperfeitos. Nos amou e nos resgatou e nos fez seu povo, seus filhos. E Deus nos constituiu pregadores para pregarmos a verdade. Deus nos fez mensageiros do Evangelho para pregarmos o Evangelho santo, puro, genuíno, o Evangelho da graça. Não para pregar outro Evangelho, não para pregar um Evangelho baseado no cumprimento da lei, ou nos méritos humanos, ou que enalteça, ou que exalte homens. O Evangelho que nós devemos pregar é o Evangelho de Cristo. Cristo é o centro. Tudo é dele, por ele, para ele. A ele toda a glória, toda a honra. O Evangelho que enaltece homens. O Evangelho que prega glória para essa vida. Como diz aqui no versículo 8, seja anátema. É maldito. Evangelho que exalta homens é maldição. É antibíblico, anticristão. O Evangelho de Cristo é o verdadeiro. O apóstolo Paulo estava admirado porque logo após a conversão dos Gálatas, eles já estavam pervertendo a palavra de Deus. Já estavam pervertendo o Evangelho de Cristo, já estavam pregando um outro Evangelho, já estavam vivendo um outro Evangelho. Em Gálatas haviam falsos mestres que estavam ensinando doutrinas falsas, baseadas em ações humanas, em méritos humanos, pelo cumprimento da lei, subjugando as pessoas debaixo de dogmas, debaixo de ordenanças que não vêm da palavra de Deus. E você, quando prega, você prega o Evangelho verdadeiro ou procura agradar os ouvintes? Quando você prega o Evangelho verdadeiro ou você dá uma torcidinha na palavra para ficar mais agradável? Para encher o ego das pessoas? Para animá-los? Para fazê-los felizes? Quando você prega a doutrina dos apóstolos? Ou prega filosofias humanas, achismos? Ou coisas que tem dentro do seu coração? O coração do homem é enganoso. O Evangelho, a palavra de Deus é verdadeira. Eu não prego o que eu sinto,
Eu prego Cristo, prego a palavra de Deus, porque os meus sentimentos são corruptos. Eu sou humano, imperfeito, pecador. Ai de mim se eu pregar o que eu sinto, o que eu penso. Eu sou corrupto. Se não fosse Cristo na minha vida, eu seria pior que o Adolf Hitler. Nós pregamos o Evangelho porque a graça de Deus nos alcançou e nos fez mensageiros da verdade. E a graça de Deus nos alcançou por iniciativa e pelo chamado de Deus. Não por causa dos nossos méritos ou porque fizemos alguma coisa para merecer. Eu não mereço nada de Deus. Tudo é graça, graça, graça maravilhosa, amor, misericórdia, bondade. Nós não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Tudo que temos, tudo que somos, é pelos méritos de Cristo. É por amor, por misericórdia. É dádiva de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Qualquer mensagem de salvação que não seja exclusivamente pela fé na justiça de Cristo, seja anátema, seja amaldiçoada. Qualquer pessoa que se vanglorie por sua salvação, ou por seus dons, ou que acredite que merece a vida eterna, ou que merece o que Deus deu, seja anátema. Anátema quer dizer condenado eternamente. Anátema quer dizer separado de Cristo. Presbítero Edson, só um minutinho, por favor. Marta, meu amor, fecha seu áudio, tá dando interferência, porque online, se tiver um áudio aberto, dá interferência, tá? Amém. Obrigada. Nós não somos salvos pelos nossos méritos ou por cumprir regras. Se somos salvos, é porque Jesus Cristo nos salvou. Somos salvos pelos méritos de Cristo. Somente pelos méritos dele. Ele que morreu na cruz. Ele que é santo. Ele que é perfeito. Ele que pagou pelos nossos pecados. Foi a carne dele que foi rasgada na cruz. O sangue dele que foi vertido. Não de homens. O evangelho verdadeiro nos ensina que nós éramos inimigos de Deus, separados, destituídos da glória de Deus, longe da presença dele, separados como um abismo. Jesus Cristo nos uniu a Deus. Nós jamais poderíamos, por nós mesmos, buscar a Deus. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. O evangelho verdadeiro apresenta um ser humano caído e degradado, um ser humano destituído de Deus, mas também apresenta um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, que pela graça maravilhosa nos livra do castigo e nos leva a uma vitória final, a vida eterna, que não flui de nós, mas flui do sacrifício expiatório de Jesus Cristo naquela cruz. Aqueles que pregam um outro evangelho serão condenados, pois o Pai não tem compromisso com tais homens. O Pai não tem compromisso com falsos mestres. Mas os verdadeiros, aqueles que amam a palavra de Deus, que pregam a verdade,
que amam Jesus Cristo e que glorificam Ele nas suas mensagens, esses são filhos verdadeiros de Deus, estão debaixo da graça divina, são salvos e viverão eternamente, desfrutando o jardim de delícias que Deus preparou para aqueles que são seus. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, eternamente. Amém? Toda glória a Deus. Obrigado. Amém, presbítero Edson. Deus